Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais essa conversa. Nós temos aprendido com a palavra de Deus, sob a inspiração que Deus deu ao profeta, que o justo da sua fé viverá. Fé é a certeza das coisas que se não veem. Fé é o que move a Deus, fé é o que traz o poder de Deus. A Bíblia também diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E cada promessa da parte de Deus somente se concluirá em nossa vida pela fé. Enquanto durar a fé, dura a cura divina. Enquanto durar a fé, dura a vida consagrada. Enquanto durar a fé, dura a manifestação do poder de Deus através de nossas vidas. E somente podemos alcançar essa fé à medida que meditamos e lemos a palavra de Deus, mas mais do que isso, a grande promessa dada ao povo eleito, a grande promessa dada à semente real de Abraão aqui no tempo do fim, que Deus enviaria o profeta Elias. Veja, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para restaurar a fé da verdadeira igreja e levá-la à condição original em Pentecostes, onde a igreja vivia tão somente de fé na palavra, liderada pelo Espírito Santo, e o sobrenatural era visto no meio do povo, porque o sobrenatural só pode ser manifesto através da fé. Tudo é possível, somente crer, pregou o profeta. E à medida que nós, em oração, em fé, vivemos em sua presença, é quando o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Deus quer cuidar de nós, quer nos alimentar como um pai cuida de sua família. Ele quer guerrear as nossas guerras. Isso tudo é graça. Ele quer estabelecer o seu reino em nosso coração. Ele quer trazer sobre nós a plenitude do Espírito Santo. Ele quer nos dar alegria, poderes sobrenaturais. Ele quer manifestar-se no nosso meio, porque a Ele pertence o poder e a Ele pertence a glória. Veja, isso não pode ser atribuído a nenhum homem. Satanás, com sua astúcia, com suas técnicas, sempre está tentando levantar algum homem, colocar algum homem no pináculo e reunir o povo ao redor desse homem, veja, tirando assim a liderança do Espírito Santo. Veja, porque o mistério da piedade é Deus tornando-se homem. O mistério da iniquidade é o homem querendo ser Deus. E quando a adoração é direcionada a um homem, não estamos adorando a Deus e sim a Satanás. Veja, porque Satanás se sentaria no trono de Deus, querendo parecer Deus, e seria adorado como Deus, através de um homem. Através do espírito nicolaíta, do espírito de Balaão, do jezabelismo. Veja, porque Satanás, veja, o joio, as duas árvores estariam entrelaçadas no mesmo jardim, recebendo a mesma água, os mesmos nutrientes, a mesma influência. Mas o verdadeiro eleito, esse que tem se alimentado da árvore da vida, que está produzindo um fruto de acordo com a sua espécie da palavra, esse será movido pelo Espírito Santo, liderado pelo Espírito Santo, e este dará glória somente a Jesus Cristo. Veja, nós estamos vivendo uma era muito sensível, e é uma hora em que nós não podemos mais sermos iludidos, em querermos sermos bonzinhos, botar a mão no ombro de todas as pessoas, aceitar todo pregador como sendo verdadeiro. É uma hora para discernirmos o espírito do homem e ver se ele está reunindo o povo ao redor da palavra ou buscando glória e honra para si mesmo. Esse é um tempo de graça. A graça é Deus liderando o seu povo. A graça é Deus se manifestando em nosso meio. A graça é Deus escrevendo sua palavra em nosso coração. A graça é Deus abrindo o nosso entendimento. A graça é Ele cumprindo a sua palavra na nossa vida. Não é o que eu faço, é o que Ele já fez.
Mas isso só funciona com a semente eleita, só funciona com o predestinado, só funciona com aquele que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi levado além do véu e que está na presença de Deus, na presença da glória, na presença da Shekinah. Esse que está se alimentando do maná escondido, que está vivendo do poder vivificador, esse que a palavra está escrita em seu coração, esse que está abrigado debaixo do sangue, fé no sangue. Veja, esse que está sob a influência do querubim, da águia voando nessa hora da unção profética, que pode captar os mistérios para esse dia e viver da palavra. Como Abraão viveu da palavra e foi transformado. Como Davi viveu de fé na palavra, num tempo de graça. Ele sabia o que era ter fé, ele sabia o que era a presença de Deus, ele sabia o que era ter Deus pelejando por ele. É aí onde nós queremos viver, nessa era efesiana, nessa era de graça, porque somente a graça pode nos pôr na terra prometida. Somente a graça pode trazer o poder da palavra falada, somente a graça pode trazer o poder vivificador, somente a graça pode abrir nosso entendimento, somente a graça pode nos fazer viver de fé na palavra. Temos uma importante escritura no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32, quando apareceu o desafio que aquele filisteu incircunciso, que nessa hora representa a ciência, a filosofia, representa os poderes satânicos que estão tentando se impor sobre a igreja, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Veja, esses poderes que estão intimidando a igreja, amedrontando ela, encurralando ela, desafiando os exércitos do Deus Todo-Poderoso, através da política, da religião, dessas pragas que estão caindo sobre a humanidade, dos desastres ecológicos. O Brasil agora mesmo está na iminência de um colapso hídrico com a falta de energia, geada no sul do país, neve destruindo a lavoura, acabando com o agronegócio, chuva de granizo na Europa, tempestades na Ásia, na China, nos Estados Unidos, calor. Nesse momento a Turquia está incendiada, a Grécia incendiada, os Estados Unidos incendiados, porque a Bíblia fala que Deus chamaria as pragas e chamaria a fome e logo em seguida guerras por recursos de sobrevivência. Então esse grande gigante Golias está desafiando o exército do Deus Todo-Poderoso. E nessa hora você tem que estar acostumado, treinado a viver em sua presença, estar treinado a ver Deus operando a seu favor, a ver Deus suprindo sua necessidade, te curando, te fortalecendo, te conduzindo, mantendo o seu coração firme, tendo a fé de Jesus nas promessas para esta hora. Então diz a Bíblia, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade, treinado, armado. Veja, então disse Davi a Saul. Agora veja o que é um homem depender da graça, viver na presença de Deus, conhecer o poder de Deus, conhecer o Deus do Salmo 23, conhecer o Deus de William Branham, o Deus dessa mensagem, o Deus dessa Bíblia. Veja, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Veja, assim feriu o teu servo leão como o urso, e assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi:
vai-te embora e o Senhor seja contigo. E agora no verso 47, ele diz assim: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na vossa mão. É aí aonde nós devemos viver, em sua presença, vivendo de fé na palavra, vivendo da confiança que Deus, que é de Deus a nossa guerra. Quem pelejar contra nós está pelejando contra Deus. Ele será inimigo dos nossos inimigos. Pregou um profeta uma mensagem chamada Testemunhas. E no parágrafo 45 dessa mensagem, falando desse episódio, diz assim o profeta: após algum tempo esse grande gigante saiu e vangloriou-se exatamente na hora errada. Ele diz: quem virá para lutar conosco? Satanás está levantando seus gigantes nessa hora, intelectuais, políticos, cientistas e todo tipo de filosofia e mentiras. Mas ele desconhece que agora há um povo que sua fé foi restaurada pela mensagem de Malaquias 4, um povo que está vivendo da graça, do poder de Deus. E Davi diz: quem é esse sujeito? Disse: vocês querem me dizer que deixarão esse filisteu incircunciso ali, de pé desafiar os exércitos do Deus vivo? Que tenhamos alguém ali e que testemunhe dos poderes de Deus. Todos eles estavam com medo. Ele disse: eu irei. Disse o profeta: eu gosto dessa coragem. Eu irei. Deixe-me lutar com ele. Ora, ele subiu, eles o levaram até Saul, e Saul disse: bem, o homem é guerreiro desde a sua mocidade, ora, ele tem sido um guerreiro desde a sua juventude, e você não é nada a não ser um jovem. Veja, aleluia, diz o profeta. Eu gosto disso bem aqui. Davi disse: veja, teu servo, disse a Saul, o Senhor me permitiu matar um urso com esta funda. Ele me permitiu tirar um cabritinho da boca de um leão e matá-lo. E eu o agarrei pelas barbas e o tirei dele. Sou uma testemunha. Aleluia. Ele estava em algum lugar, ele tinha visto algo, ele tinha colocado o poder de Deus ao teste e ele era uma testemunha. É isso que a verdadeira igreja deve fazer agora. Ser uma testemunha do poder da cura divina, do poder do sinal, do poder de estar abrigado em Cristo no lugar secreto, do poder dessa mensagem. Isso que precisamos hoje é de mais coragem. Isso mesmo, sim, Senhor. Ele disse: sou testemunha daquilo sobre o qual eu falo. Aleluia. É disso que a igreja do Deus vivo precisa hoje. É de testemunhas que já estiveram em lugares, viram coisas e sabem do que falam. Que já entraram além do véu. Que já experimentaram o poder da palavra, o poder vivificador. Que sabem o que é ter a palavra escrita em seus corações e ter fé na verdade da Escritura. Disse Davi: sou testemunha do poder de Deus. Apareceu um urso para agarrar um cabritinho e eu o matei. Ele disse: e um leão correu e agarrou outro, eu o apanhei pelas barbas e o matei. Ele disse: é o Deus que me ajudou a matar o urso e o leão. Não dará muito mais esse filisteu incircunciso nas minhas mãos? Aleluia, diz o profeta. Esse é o tipo de crente para esta hora. Coragem para viver de fé na palavra, uma testemunha viva que já experimentou do poder de Deus. Que nossa conversa tenha te ajudado. Deixa aí o seu comentário. Gosto muito de ler o seu comentário. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.